Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção para a glória de Deus. Eu quero fazer aqui um comentário, mais outro comentário de palavras de expressão bíblica. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista também do grego e também das culturas bíblicas. Também somos aí comentarista da etimologia e da mitologia bíblica. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma palavra para o reconhecimento, para a glória de Deus, para o povo de Deus. O tema que a gente vamos tratar é um tema muito utilizado nas igrejas, nos altares, em vários ministérios. É usado essa pronúncia desta palavra. E às vezes a pessoa não sabe o que significa esta pronúncia. E hoje a gente vamos falar desta palavra, dessa frase de expressão bíblica para a glória de Deus. Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz para todos que estão vendo este vídeo no canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Quero passar para vocês o link deste canal. Você pode entrar lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você pode entrar lá, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Amém? Vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. A paraxá do qual a gente vai falar, que é a porção da palavra de Deus, é qual o significado da expressão da palavra, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso mesmo, você já viu falar dessa frase, né? Então, a gente vamos procurar saber da expressão desta palavra, chamada desta forma, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Tudo isso a gente usamos uma base, e a base a gente encontramos em Mateus 20 e versículo 15. Primeiro ponto de vista, vamos entender o que é expressão. Então vamos lá. Ao primeiro ponto de vista, o que é expressão bíblica? Expressão bíblica é uma frase que muitos não usam no texto bíblico, ou melhor dizendo, são muitos usados no texto bíblico, mas não entendido e não compreendido dentro da Bíblia. As pessoas precisam mais estudar sobre a questão de expressão bíblica, porque não entende qual seria o significado da expressão bíblica. A palavra de expressão bíblica, ela é relativa e a expressar algo profundo. E a expressão é a mesma manifestação da palavra que se expressa de algo a mais, aprofundamento e mais com um pensamento aprofundado. Significa de maneira especial. Olha só que coisa linda e tremenda. Então, a palavra expressão bíblica é uma manifestação da palavra de expressar algo mais profundo, de um pensamento profundo, de profundidade, ao sentido de maneira especial. Ao segundo ponto de vista, qual é o significado da expressão da palavra? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabemos bem, na verdade, que isso está escrito em Mateus 20 e versículo 15, que está escrito nessa formalidade. Então, primeira observação, essa passagem é uma passagem enigmática de Mateus, capítulo 20 e versículo 15, que tem o sentido usado com frequência pelos defensores da fé e defensores da teologia, reformando o calvinista para defenderem o argumento da eleição. Onde o segundo, Deus que elege os salvos de forma incondicional e irresistível.
Terceira observação, nesta visão, a eleição não é segundo a fé prevista, segundo a preferência de Deus. Se nós olharmos pelo conceito em Romanos 8 e verso 29, ou se não, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 2, mas segundo o seu decreto incondicional. Então, é um decreto de Deus quando ele escolhe alguém. Deus está decretando quando escolhe alguém. Agora vamos observar mais. Ao terceiro ponto de vista, nós diz a respeito aos muitos chamados e poucos escolhidos. Podemos entender que essa mensagem do Evangelho é anunciado a toda, mas poucas recebidas. Olha só. É anunciado toda, mas poucas são recebidas, ou recebem. Primeira observação, logo todos, ou muitos, são chamados, mas nem todos querem ser chamados, e poucos, pelo fato de recusar a Cristo, são escolhidos. Olha só que interessante. Então, quando fala poucos, são só os escolhidos, indica só os escolhidos. Segunda observação, foi assim como os judeus da época de Jesus Cristo têm sido assim com os gentios. Olha só que interessante. Ao quarto ponto de vista, a graça tem sido manifestada a todos, e a palavra no grego chamado é um ato de pronúncia no nome de alguém, verificando a presença, ou significando verificando a presença de alguém. É o ato de atrair atenção por meio de um som. Olha só que interessante, a questão chamado. É interessante. A palavra chamado no grego é um nome chamado kletos. Kletos significa chamado ao lado. Olha só que interessante. Chamado ao lado, ou chamado para ficar do lado. Lado a lado. Olha só que coisa interessante. Quinto ponto de vista. A graça está a todo e como está na Bíblia. A todos e como está na Bíblia. Se formos observar João 3,16, é a manifestação da graça. Se vocês observar Tito 2,11, também é a manifestação para todos. Se observarmos Romanos capítulo 11 e versículo 32, é também manifestado a graça a todos. Mas nem todos são ouvintes da mensagem da graça de Deus. Às vezes as pessoas ouvem a pregação, mas não têm o crédito, não têm a credibilidade de crer naquilo que está sendo falado. Como Isaías 53, 1. Quem dará ouvido a esta pregação? E quem dará crédito a esta pregação? Paulo também faz essa mesma ilustração, é interessante. Romanos 10, versículo 16. Mas, olha só, por essa razão o Espírito Santo nos adverte. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir a minha voz e não endurecer o vosso coração, o Senhor concederá o seu chamado e o seu escolhido. Se tornará o seu escolhido. Ao sexto ponto de vista, poucos e escolhidos. A palavra pouco vem do grego ligo, ou da etimologia olizo, ou oliga, que significa admitido. Olha só, admitido. A palavra escolhido no grego é kletos, que aparece 27 vezes no Novo Testamento e no Antigo Testamento 1588 vezes. A palavra escolhido vem do português selecionado, separado por Deus. A palavra escolhido, no hebraico, vem do verbo kalel. Kalel significa chamado para a escolha ou chamado para se tornar escolhido. A palavra
Kaliel, no grego, significa junção de partículas. Olha só, junção